Olá, olá, olá a todos. Hoje temos connosco o Mário Alves, que está aqui connosco no Decoding AI. Nós hoje vamos trazer aqui à conversa um tema que é o tema da Web3, a sua evolução neste caso e nos projetos que o Mário, os projetos com os quais o Mário trabalha e que lidera, como é que na verdade houve aqui um shift para a componente da IA e da IA generativa também, sendo que o Mário é CEO e co-founder da LayerX, também da Taikai, que é uma das plataformas de hackathons mais conhecidas do ecossistema tech europeu, ou seja, falamos de alguém que está dentro do ecossistema, alguém que sabe o que é lidar com problemas, resolver problemas e encontrar soluções para esses mesmos problemas. Portanto, aqui hoje a nossa ideia é efetivamente falarmos, inclusive, sobre este private da LayerX para um AI Studio, para agentes personalizados, para PMEs, comunidade como estratégia de distribuição, o impacto do vibe coding nesta nova geração de founders. Portanto, falamos destes diversos temas e se calhar então, para darmos este kick-off, Mário, seja muito bem-vindo e se calhar perguntar-te um bocadinho, que nos possas se calhar descrever um bocadinho o que é este ecossistema da LayerX, da Taikai, e depois começamos então a perceber um bocadinho como é que tudo isto se interliga e como é que tem evoluído ao longo dos últimos tempos. Boa, excelente. Antes de mais, Marcos e Pedro, muito obrigado aqui pelo convite. É um prazer estar aqui falar sobre estes temas e dando aqui um enquadramento muito rápido sobre a LayerX. Portanto, nós começamos enquanto empresa em 2018. Na altura, a empresa não se chamava LayerX, chamava-se Taikai, isto porque foi o primeiro produto que nós desenvolvemos dentro da empresa. Portanto, a Taikai, sendo uma plataforma de hackathons, para nós a ideia era fazer pontos entre aquilo que eram empresas que tinham determinados desafios tecnológicos e que os queriam colocar à disposição de um conjunto de builders, portanto, de pessoas que estariam dispostas aqui a resolver esses mesmos desafios. E, portanto, começamos muito nessa premissa, muito numa componente da inovação aberta e perceber como é que o mercado de inovação também funcionava. Portanto, foi muito esse nosso foco nos primeiros anos de atividade, primeiro em Portugal, depois expandindo para outros países e depois em 2022 nós acabamos por adquirir uma outra empresa, que é a Bipro. Portanto, era uma empresa que estava no setor da Web3 e das criptomoedas. Neste caso, era uma plataforma de bounties, ou seja, eram tarefas de desenvolvimento que eram colocadas à disposição também de pessoas para as poderem resolver e, portanto, isto era muito complementar àquilo que nós fazíamos na Taikai com os hackathons, então decidimos aqui unir forças. A partir do momento em que começamos a ter dois produtos, pensamos, ok, não faz sentido nós termos a marca Taikai, porque a marca Taikai está associada a apenas a um produto e, portanto, punhamos sempre essa âncora. Felizmente, a Taikai é uma das referências mundiais a nível de hackathon e, portanto, nós queríamos aqui uma marca que representasse aqui quase a umbrella company de todo o portfólio de produtos. Portanto, aí nasceu a LayerX. Portanto, em 2023 nós acabamos por transformar e fazer um rebrand aqui da empresa e, a partir daí, começamos a construir produtos dentro da LayerX. Sempre muito focados no setor do Web3. Ou seja, eu em particular, portanto, já estou no espaço desde 2015, desde 2016 tenho vindo a desenvolver comunidades sobre o tema de blockchain e Web3 e todos estes temas e, portanto, foi esse o objetivo. Tentando encurtar aqui um bocadinho a história, portanto, chegamos aqui a um ponto em que percebemos que o Web3, para uma startup, para operar e para construir produto e para conseguir ter um go-to-market eficaz, é algo muito difícil, é um caminho, neste momento, não diria impossível, mas diria bastante nebuloso. E, portanto, a única forma que o Web3 está a ser utilizada de forma eficaz e efetiva é através de grandes instituições como bancos, etc., que estão a adotar a tecnologia blockchain, sobretudo stablecoins para pagamento, portanto, tecnologia em si, e, portanto, tudo o que é inovação e tudo o que é novos produtos torna-se bastante difícil. E, portanto, nós chegamos aqui a um ponto em que percebemos que estávamos num beco sem saída, portanto, percebemos que tínhamos que fazer um pivot, e esse pivot foi natural ser aqui para a inteligência artificial, especificamente para Agentic AI, porque já tínhamos vindo a construir também algumas coisas internamente, a equipa estava super entusiasmada com isto, então, portanto, percebemos, ok, este é o caminho e esta é a direção, e aqui estamos, e agora estamos, neste momento,
a trabalhar, sobretudo, para empresas em Portugal, sobretudo PMEs numa primeira fase, para desenvolver agentes de inteligência artificial para eles e resolver determinadas necessidades que eles podem ter. Mário, esta história muito interessante que tu contaste, achas que isto é um intervalo nesse projeto da Web3 ou é um shift definitivo? E já agora, depois, se pudesse acrescentar, o que é que tu pensas que poderá acontecer no futuro com esta questão da Web3? Boa. Então, interessante no primeiro tema, eu acho que para mim o momento pivotal, a nível de inteligência artificial em geral, foi quando saiu o modelo Opus da Anthropic. Ou seja, para mim, que não sou uma pessoa técnica, deu-me superpoderes e eu comecei, através do vibe coding, construir soluções, sobretudo soluções internas, ou seja, não estou eu sozinho a construir soluções para clientes, isso deixo para a minha equipa de engenharia e prefiro que eles continuem a ter todos os estándares de segurança para entregar a clientes, mas pelo menos a nível interno desbloqueou muita coisa. E portanto eu comecei a tornar-me uma pessoa bastante autónoma a nível de desenvolvimento de código, algo que não era possível antes, e isso deu-me um clique, fez-me perceber que, na verdade, isto era o que eu precisava para dizer, ok, é este o caminho que eu quero seguir. E eu acho que, portanto, aconteceu isso comigo, aconteceu isso com o meu co-founder, isto sem nós comunicarmos, ou seja, foi algo que nós fomos, cada um fazendo o seu caminho, até que convergimos e percebemos, ok, este é o nosso caminho e é para aqui que nós queremos ir. Portanto, respondendo à tua pergunta, Pedro, na verdade, para nós isto não é um intervalo, para nós isto é uma mudança estratégica e é neste sentido e neste mercado que nós queremos ir, porque eu acho que existem inúmeras necessidades por resolver. Teoricamente, o mercado é infinito porque todas as empresas, teoricamente, vão precisar deste tipo de mudança e deste tipo de serviço. Portanto, eu olho para isto quase como a revolução da internet, não é? Ou seja, quando a internet chegou, eventualmente, cada empresa teve que ter o seu próprio site e hoje em dia isso já é bastante banal. Mas neste momento para a IA ainda não é, portanto nós ainda temos muito que caminhar e nós achamos que podemos ter um impacto muito positivo nesse sentido. Respondendo à segunda pergunta, a parte do Web3, se eventualmente vai voltar ou não, há duas coisas que eu acho que são importantes. A primeira é separar aquilo que são ativos e investimentos financeiros, ou seja, numa lógica de investir, por exemplo, em criptomoedas como Bitcoin, Ethereum. Acho que pode ainda haver espaço, até porque se tornou uma classe de ativos e, portanto, temos aqui grandes players a construir ETFs, a construir fundos de investimento sobre este tipo de ativos. Isso é algo que eu considero que vai continuar a existir e que pode eventualmente ser interessante. Pode não ser o faroeste das criptomoedas que foi há uns anos atrás e espero que não seja porque isso também não era saudável para o mercado, mas, portanto, eu acho que esse pedaço vai continuar a existir. O outro tema é, em relação à criação de novos produtos e criação de inovação, eu acho que é muito mais fácil inovar no caminho da AI generativa do que dentro de blockchain e cripto, porque grande parte das coisas já estão resolvidas, não é? Ou seja, a partir daqui a inovação vai ser muito incremental e isso para mim, enquanto inovador, enquanto alguém que gosta de criar produtos novos, não é tão sexy, não é tão apelativo. E não tem um impacto tão grande também na indústria como eu gostava de ter. Eu queria te colocar uma questão, mas antes disso, e se calhar no seguimento do que tu disseste, até porque eu acho que é algo que se calhar vai surgir mais à frente, e até se calhar poderia ser o momento de modo de encadimento de conversa, que tem a ver com computação quântica, e Pedro, provavelmente é algo que tu irias colocar mais à frente, e eu tinha aqui uma questão, mas acho que faz sentido seguirmos essa linha de raciocínio antes de fazermos o pivot. Portanto, Pedro, não sei se queres dar aqui, fazer uma reflexão, precisamente porque no seguimento, Mário, do que estás a dizer, este é o próximo passo. Nós já falamos sobre o Web 4.0, que é precisamente esta junção de blockchain com IA por cima e, portanto, de forma descentralizada e com um agente a conseguir autonomamente, através desta tipologia de tecnologia, chegar, digamos, aos diferentes interfaces e tomar, eu ia dizer entre aspas decisões, mas na verdade é mesmo sem aspas, decisões. E portanto, ou seja, se calhar, pá, isso para ti fazer sentido, se calhar fazemos então um bocadinho também essa reflexão,
Porque nós tivemos aqui, há bocado estava-me a lembrar, e estávamos aqui antes em off no podcast a falar com o Nuno Lima da Luz, eu não sei se nós com o Roberto Machado também falamos disso, mas que é, será que esta Web 4.0, enfim, é o conceito que lhe estamos a dar para esta evolução do Web 3 com cripto como layer, on top da Web 3, é realmente algo que nós podemos esperar que aconteça nos próximos anos? É algo que já está a acontecer? Como é que tu no mercado estás a ver esta mudança face àquilo que vocês também estão a operar? Na minha opinião, e claro que posso estar errado e posso não estar a ver o mercado todo, mas neste momento acho que existem problemas muito mais interessantes para resolver do que esse, não é? Ou seja, eu estou certo que nós vamos chegar a esse ponto e vamos realmente combinar a tecnologia blockchain com AI. Existem várias aplicações onde isso faz todo sentido, nomeadamente da verificação de dados, da verificação de deepfakes, portanto, todas estas questões que estão na ordem do dia, até mais a nível de cibersegurança, eu acho que faz todo sentido. Mesmo na lógica de um agente não pode ter a sua própria conta bancária, portanto, ter uma wallet cripto faz todo sentido porque consegue operar de forma muito mais fácil, um smart contract é programável e um agente já vai saber programar, portanto, para ele é natural que seja essa a linguagem também que ele utilize. Mas, embora isso tudo seja verdade, eu acredito que, neste momento, onde nós estamos a olhar é como é que nós conseguimos fazer uma transformação de raiz nas empresas e tornar processos que muitas vezes eram não só manuais, mas processos repetitivos que poderiam gerar erro, e esse erro humano realmente pode ter aqui um impacto muito grande na empresa. Portanto, como é que nós conseguimos resolver isso com inteligência artificial? Eu acho que esse é o primeiro problema que nós queremos resolver, e bem, porque eu acho que isso é que é o importante e isso é que traz realmente aqui uma revolução, versus tentar já juntar as duas camadas. Portanto, respondendo diretamente à pergunta, eu acho que nós podemos eventualmente chegar aí, e espero que sim, porque valida que as duas tecnologias conseguem conviver em conjunto e operar em conjunto, mas acho que neste momento não é o foco do mercado, nem é o meu foco. Perfeito. Então, se calhar, a questão que eu te ia colocar há bocado e no seguimento então da nossa narrativa, que faz de facto sentido que aconteça agora, que é nós pensarmos aqui de certa maneira, para quem nos vê ou para quem nos ouve, num modelo mental associado à qualidade da tomada de decisão, que é uma das coisas que tu referiste há bocado foi a evolução da Layer X. E o que acontece é que nós, muitas vezes, não é, como founders, ou portanto, para quem tem empresa, seja um gerente de uma PME, acaba por ficar um pouco preso emocionalmente àquilo que era a tese inicial de proposta de valor na abordagem que faz ao mercado. Mas, na verdade, sabemos que isso nem sempre acontece e nós precisamos ter capacidade de adaptação para continuamente nos adaptarmos, não é? Portanto, experimentar a alta velocidade para rapidamente perceber aquilo que funciona. Na tua perspectiva, e tu também passaste por este processo, o que é que tu identificas como indicadores? Imagina, se tivesses que indicar 3 indicadores que nos permitem, de alguma forma, tomar uma decisão, e esta decisão é, olha, faz, de facto, sentido matar, entre aspas, esta narrativa e começar a construir uma outra na nossa abordagem go-to-market. Se tu tivesses que identificar estes indicadores, 3, enfim, é um número, podem ser mais, podem ser menos, aquilo que para ti fizer sentido, ou seja, o que é que tu lestes, o que é que tu interpretaste na realidade, que modelo, no fundo, é que desenvolveste para ti mesmo, possas, de certa maneira, transmitir e partilhar para quem nos vê ou consiga também, de certa maneira, interiorizar e perceber como pode tomar decisões com mais qualidade quando estiver perante um cenário semelhante. Claro. Sim, eu não creio ter aqui um algoritmo ou um indicador-chave que eu utilize a cada mês ou a cada trimestre para tomar essa decisão. Aquilo que eu faço é, enquanto CEO da empresa, tentar perceber se a visão inicial continua a fazer sentido e continua a encaixar na empresa ou não. Isto porque, tipicamente, existem 2 tipos de CEOs. O CEO que define e traça a visão inicial e que leva a sua visão inicial até ao fim, independentemente de estar certo ou errado. O que acontece é que a maior parte das vezes está errado, nós só conhecemos a versão em que ele está certo, não é? Ou seja, em que ele insistiu e com todas as adversidades conseguiu chegar aqui ao fim do arco-íris e conquistou o tesouro. E, portanto, eu não sou assim e acho que faz sentido
enquanto, não só enquanto gestor, mas também enquanto ser humano, ir percebendo e avaliando qual é o estado da equipa, quando digo estado, digo motivação, se eles estão a ter a performance desejada ou não, e portanto existem aqui várias coisas que eu acho que podem ser incluídas nessa análise. Portanto, o que é que eu acabei por fazer enquanto análise e qual foi o meu racional e a minha tomada de decisão? O mercado do Web3 estava a encolher e portanto isso era completamente visível e portanto claramente que eu via que as oportunidades eram cada vez mais escassas. Por outro lado, tinha outro mercado, neste caso de Gen AI, que estava a crescer a um ritmo completamente avassalador. E depois, terceiro ponto, como estava a dizer, equipa e eu incluído, em qual é o nosso interesse e qual é o nosso foco. E se o nosso foco acaba por estar mais neste segundo mercado do que neste primeiro, então insistir neste primeiro não passa de teimosia e que muitas vezes pode levar à ruína, porque o dinheiro naturalmente acaba-se, não é? Portanto, não havendo market fit, tu acabas por esgotar os fundos e a capacidade financeira da empresa. E, portanto, no fundo foram estes três fatores que me levaram aqui a caminhar neste sentido. E, portanto, eu tipicamente tento fazer esta análise de forma recorrente. É óbvio que penso na empresa todos os dias e, portanto, isso nem sequer é algo que não faça sentido para mim, mas assim de forma a sério ou de forma estruturada e pensando estrategicamente, nós temos reuniões trimestrais com os heads da nossa equipa e tipicamente nessa altura nós tentamos afinar aqui a visão e perceber exatamente quais são os próximos passos para os próximos 3 meses. E tem resultado bem para nós. Claro que não digo que isto sirva para todas as empresas, mas, portanto, essa é a minha experiência e é aquilo que fez sentido para mim. Mário, e tu nunca equacionaste, digamos, as duas velocidades e os dois horizontes? Tens falado muito que a grande decisão é ou o primeiro ou depois ajustar o caminho, o que eu também, como tu, estou de acordo contigo, acho que também sou muito mais dessa segunda parte, que nós muitas vezes quando é para ajustar. Agora, até entroncando naquilo que foi a pergunta do Marcos há bocado, que tu também respondeste, que até pode haver uma crescente aproximação entre as duas áreas. Para ti, do teu ponto de vista do negócio, não era bom, apesar dos horizontes serem diferentes, tu manteres essas duas, digamos, áreas debaixo do olho? Uhum. De qualquer das formas, o conhecimento continua a estar lá, ok? Ou seja, eu não fiz reset a esse conhecimento e passei para outro. Mas, respondendo à tua pergunta de forma mais transparente possível, aquilo que eu aprendi também ao longo destes anos é que o foco é algo essencial. Se nós estivermos focados em duas coisas, nós não vamos fazer nenhuma delas bem. E, portanto, isso já nos aconteceu. E, contando aqui outra experiência, portanto, quando nós adquirimos aquele produto, a Bipro, e tentamos incorporar dentro de um negócio que já existia, que era a Taikai, nós tivemos muita dificuldade porque, de repente, tínhamos duas equipas divididas a trabalhar em 2 produtos diferentes, com 2 focos diferentes, e um deles acabou por falhar. E, portanto, isso também é algo que eu acabei por tirar enquanto aprendizagem, que é, se nós queremos fazer algo bem, então temos que nos dedicar a 100%. E, portanto, por isso é que para nós foi fulcral virar aqui a página e focar neste tipo de serviços de Agentic AI, pelo menos para já, não fechando a porta, ou seja, eu não digo que no futuro, se houver espaço para nós trabalharmos novamente com blockchain, que não tenha essa vontade e que não tenha essa capacidade. Mas acho que para já o nosso foco não está aí e o mercado também não está aí. E, portanto, estar à espera do mercado acho que ia ser demasiado custoso para nós e não faria sentido, portanto, numa lógica de gestão financeira, gestão de expectativas e também de gestão de motivação. Interessante que, de facto, partilhes da forma que o fizeste, essa reflexão. Nós, por exemplo, na Fulvênia, nós, de facto, começamos como consultora e, entretanto, tivemos de nos tornar uma empresa de produto. E é uma opção que tu tens de tomar, porque nós, a determinado momento,
em 2025 era como se tivéssemos 2 empresas a operarem em simultâneo, mas com focos totalmente diferentes e formas de trabalhar totalmente diferentes. E hoje estamos a falar de uma empresa de produto que tem uma área da consultoria, mas que é uma área, é um hub muito mais de experimentação e apenas e só de clientes estratégicos. Portanto, nós tivemos que definir exatamente quem é que era o nosso ICP do ponto de vista de cliente para a consultoria, porque o foco é efetivamente produto, porque é isso que vai trazer a escala. E, inclusive, para a própria equipa fazer este shift foi realmente fundamental que isso acontecesse. Portanto, percebo de facto o que dizes. E é interessante. E se calhar então olhando agora para o tema da IA e olhando já para... Eu tinha aqui uma pergunta que quero fazer, mas não a quero colocar aqui agora, estou a deixá-la mais para a frente. Tem a ver com algo que tu disseste e é algo que eu tenho até partilhado nos podcasts também e não só é realmente uma crença muito forte que eu tenho pelas realidades empresariais que vivi, naquilo que é a construção de uma marca em 2026 e nos próximos anos e que tem muito a ver com aquilo que é o que a Taikai faz na minha interpretação. Mas se calhar então falando agora aqui do tema dos agentes, ou seja... esta tese da LayerX, na verdade, é fugir um pouco a este modelo de SaaS generalista, de SaaS genérico, ou seja, porque é que tu achas então que agentes mais customizados fazem muito mais sentido do que ferramentas horizontais? É pelo contexto, é pela verticalidade que depois trazem de forma personalizada a cada empresa, aos seus problemas em concreto? Como é que vocês então estão a fazer este go-to-market então deste vosso projeto? A nossa leitura é essencialmente focada em 2 vertentes, ou seja, uma que é, se nós focarmos só em plataforma e em produto nesta fase, existem já concorrentes no mercado que possivelmente até têm uma capacidade maior e que já dão resposta, se calhar, a outro tipo de necessidades que nós íamos ter que estar sempre a correr atrás para conseguir alcançar e para conseguir ter um produto maduro o suficiente. E depois a outra vertente, que é, neste momento, eu acho que as empresas ainda nem sequer sabem bem o que precisam, não é? E, portanto, nós tomamos esta decisão deliberada de, portanto, assumir que o serviço vai ser consultoria, vai ser nós conseguirmos perceber quais são as necessidades e quais são as dores daquela empresa em específico e construir soluções customizadas exclusivamente para elas. Não escondo que, na base, nós estamos a construir uma infraestrutura, estamos a construir um produto que, eventualmente, pode servir mais do que uma empresa no futuro. E esse, obviamente, é o caminho que nós gostávamos de ter, até porque é isso que traz escala. Mas a customização, neste momento, nós achamos que é algo fundamental. E que estas empresas não é não terem a capacidade, simplesmente não têm o tempo para poder aprender e para colocar alguém completamente dedicado a poder fazer estas configurações e a poder ajustar às suas necessidades. E, portanto, nós não nos importamos de todo de sermos nós a fazer esse serviço e esse caminho, até porque é aí que também está grande parte do valor. Ou seja, há aqui um artigo que foi escrito pela Sequoia, que é Service as a New Software, ou seja, no fundo, a Sequoia tenta mostrar, e não só a Sequoia, mas também outros artigos e até o próprio Y Combinator, neste momento está muito à procura de empresas de serviços exatamente por causa disso, porque de repente nós começamos a perceber que por cada $1 que é ganho em SaaS, há $6 que se pode ganhar em serviço. E com a AI generativa é muito mais fácil servir o cliente, ou seja, tu não precisas de ter um contacto humano high touch, se calhar como tinhas nos tempos de consultoria anteriores, não é? E, portanto, isso também nos permite ter outra agilidade, permite-nos poder servir o cliente com esta customização e, para já, é esse o nosso foco. Até nós descobrirmos que um determinado vertical ou uma determinada ferramenta faz sentido para vários clientes ao mesmo tempo e que nos permite ter essa escala, então aí nós apostamos, fazemos um double down nessa aposta e vamos com tudo para essa aposta. Mas para já, este é o objetivo e estamos a divertir também muito com isso porque estamos a conhecer vários setores, estamos a construir agentes para os mais variados temas e isso também nos traz aqui algum prazer, pelo menos nesta fase. E é interessante que digas, nós temos tido
vários founders de empresas aqui. Por exemplo, um dos últimos podcasts que fizemos foi com o Manuel Pina, da Tali, e lá está, nós aí temos um produto que é totalmente verticalizado à área da contabilidade e da gestão financeira. E é interessante também aquilo que tu dizes, porque lembra-me, por acaso, um outro podcast que fizemos com o Luís Gonçalves, onde aqui a lógica, e penso que é um bocadinho a lógica que tu partilhas, parte muito mais pela criação de um ecossistema. Ou seja, nós vamos criar, digamos, como se fosse um umbrella, e dentro desta umbrella, dentro desta plataforma, vamos criar produtos que resolvem problemas concretos em diferentes verticais e que depois podem ou não escalar, sendo que quanto mais esse produto for experimentado, estiver no mercado pelas empresas, mais compounding knowledge ele vai ter, logo maior especificidade vai ter, mais valor vai conseguir aportar. Ou seja, muito naquela ótica de, lá está, de experimentação contínua, perceber o que é que o mercado quer e servir o mercado de acordo com o problema que ele efetivamente tem. Ou seja, na verdade, aquilo que tu estás a partilhar é que talvez hoje o mercado, de certa maneira, esteja a sobrevalorizar muito estes copilots mais generalistas, quando, na verdade, se calhar está a subvalorizar aquilo que é uma automação ou processos que podem ser automatizados, mas que necessariamente precisam de ser altamente contextuais. E aqui o vosso foco está muito mais em trabalhar produtos que sejam devidamente contextualizados para que depois possam escalar dentro de um ecossistema e portanto, depois quase que selecionarem dentro deste portfólio de produtos qual é que fazem mais sentido evoluírem dentro deste ecossistema vosso próprio. Isto faz sentido, Mário? Sim, faz todo sentido. É exatamente esse o nosso raciocínio. E estamos a ir um bocadinho mais além, ou seja, não só pensar na customização dos próprios agentes, mas também dos próprios modelos, ou seja, existem empresas que chegam até nós e que têm a necessidade de ter modelos com inferência local, por uma questão de privacidade e tratamento de dados, etc. E, portanto, isso também é algo que nós estamos aqui a explorar, ainda que isso demora um bocadinho mais tempo, porque precisamos de máquinas e precisamos de montar aqui uma infraestrutura, mas, portanto, eu acho que cada vez mais este caminho da customização é um caminho que faz mais sentido e que a verdade é que serve um mercado gigante, ou seja, teoricamente, se tu fores para a customização, toda a gente diz, isso é impossível, não escala, vais ter muitas dificuldades. Eu acredito que nós estamos a transformar esse caminho e esse mercado com a AI generativa e que neste momento isso já não é assim tão verdade. E portanto é muito mais natural de conseguires conquistar um mercado de 100 milhões na Ibéria, por exemplo, e nem sequer teres que ir para outros países, nem sequer teres que ir para a US, porque existem tantas empresas que tu podes servir e que muitas vezes as customizações são pequenas adaptações que é quase como um SaaS, não é? Portanto, eu acho que é isso também que nós queremos testar e é isso que nós queremos validar para perceber se realmente faz sentido e se estamos aí na direção certa. Então, nesse ponto, antes de avançarmos aqui para um outro tópico da conversa, quais é que são os casos mais interessantes que vocês já viram nos vossos clientes, nas empresas nas quais vocês trabalham? Ou seja, como é que vocês medem impacto, como é que tratam essa mensurabilidade e que case é que tu aqui poderias partilhar com a audiência que, ok, isto realmente faz sentido, sabemos, mas conseguimos na prática ver então em diversos departamentos, áreas organizacionais, quais é que são efetivamente os benefícios e os ganhos que nós temos do ponto de vista do impacto no negócio? Ou seja, tens 2, 3 cases que vocês estejam a trabalhar que consigas partilhar? Sim, eu acho que existem aqui neste momento 2 cases claros e que acabam por ser quase transversais a grande parte das empresas. O primeiro é Customer Support, ou seja, claramente que já existem aqui algumas ferramentas de Customer Support e tudo mais, mas claramente que ainda não está otimizado para o contexto daquela empresa e, portanto, nós aí conseguimos ter aqui um valor acrescentado e conseguimos, no fundo, dar ao agente toda a informação que ele precisa para responder àquele cliente. E o segundo case para vendas, ou seja, em vez de eu ter que mandar uma mensagem pelo WhatsApp a um comercial, consigo mandar uma mensagem por WhatsApp a um agente e o agente consegue mostrar todo o catálogo de produtos, consigo fazer a encomenda via WhatsApp, portanto tudo tratado de uma forma super simples e através de um canal que toda a gente usa hoje em dia. Portanto, estes eu diria que são os principais cases e aquilo que nós temos vindo a trabalhar essencialmente.
E o impacto, em ambos os casos, é cerca de 70% do tempo que era gasto antes por um humano é resolvido por um agente. Portanto, 70% do tempo é um ganho imenso de produtividade. Para não falar de custos e, portanto, tudo o que isso implica, não é? E, portanto, é isso que nós estamos a ver no mercado. Não sabemos se, eventualmente, estes podem ser os 2 verticais que nós trabalhamos independentemente da indústria, mas, portanto, focar muito neste tipo de agentes pode ser aqui o caminho, mas diria que 90% dos casos este é o standard e é aquilo que os clientes nos chegam e nos pedem mais. Vendo agora pelo outro lado, para concluir aqui, Pedro, que é, então quando tu vês uma empresa que quer implementar IA, por exemplo, PMEs, que é a maioria do tecido então empresarial português, onde é que estas empresas falham? É no frame do problema? É o problema não ser devidamente identificado? Isto é utilizar, mas sem existir um contexto claro de isto é o que nós queremos resolver e dentro da solução faz sentido utilizar determinadas ferramentas que até podem não incluir a IA para chegar à solução? Ou seja, é fazer um correto frame do problema. Qual é que tu vês que é a principal dificuldade na implementação a nível empresarial? Porque eu acredito que se calhar pessoas que não vão estar a ver ou ouvir, não é? E que vão querer começar a fazer internamente, vão precisar de entender como começar, não é? E começam então por onde? Se calhar é pela definição do problema, mas como é que se define este problema para estas pessoas, não é? Qual é o modelo que elas devem utilizar para definir concretamente um problema, para depois conseguirem definir agora a seguir qual é que é a solução e como é que eu vou medir o sucesso ou insucesso da solução? Sim, normalmente o que acontece é, em alguns casos, quando isso não é muito claro, o primeiro passo e aquilo que normalmente nos contratam para fazer até é dar um workshop ou um programa de vibe coding para a equipa, por exemplo, ou seja, para eles realmente conseguirem serem empoderados com ferramentas que lhes permitem desenvolver isso de forma interna. Mas depois chegam aqui a um ponto, ou seja, eu acho que mais do que o conhecimento tem a ver com conseguir aplicar essas ferramentas de forma segura, ou seja, muitas destas empresas e destas pessoas que tomam a decisão até já têm algum conhecimento sobre como é que se utilizam estas ferramentas, que tipo de impacto é que elas podem ter, mas não querem ser elas a fazer, porque sabem que se algo correr mal, precisam de alguém que seja accountable para responder a esse problema. E, portanto, muitas vezes acabam por optar por um parceiro exatamente por isso. Aqui um exemplo. Uma empresa de comida e acessórios de animais aqui em Portugal. Neste caso, o dono é um amigo, portanto, é alguém que tem vindo a explorar bastante ferramentas, sobretudo o Lovable, durante os últimos meses e tem conseguido otimizar a empresa de uma forma completamente avassaladora. Ou seja, eles tinham cerca de 50 pessoas, neste momento têm cerca de 36 pessoas. Eu sei que isto é um bocadinho cruel de dizer, mas é o resultado natural de automatizar processos que eram feitos por humanos e que muitas vezes, como disse, esses erros tinham um custo gigante para a empresa. Bastava que uma encomenda chegasse mais tarde aqui ao cliente, e se fosse um cliente grande, como por exemplo um Continente, isso tinha um impacto muito grande e acabava por ter aqui um custo na margem desse mesmo cliente. E, portanto, ele sozinho, durante fins de semana e finais de tardes, etc., acabou por montar toda uma arquitetura, lá está, utilizando Lovable, que para mim nem sequer é a ferramenta mais interessante, mas foi a opção que ele tomou e que serviu à necessidade dele, e, portanto, ele conseguiu resolver isso. Mas depois chega a um ponto em que diz, eu não quero passar os meus fins de semana todos a fazer isto, né? E, portanto, eu gostava de passar os fins de semana com os meus filhos e aproveitar o tempo livre que tenho, porque claramente não quero só estar aqui a ver quais são as promoções que existem de créditos do Lovable e quando é que as posso comprar. E, portanto, é aqui que está a nossa oportunidade, é aqui que nós podemos entrar e dizer assim, realmente isso não faz sentido, realmente o que tu precisas é de um parceiro que te ajude a fazer isso e a construir contigo, resolvendo as tuas necessidades.
E Mário, desculpa interromper-te. Força, Pedro. Porque é nesse segmento mesmo que estavas a falar, porque é muito interessante. Mas tu não achas que, com a evolução que isto está a ter, não é? Eu costumo dizer, eu tenho duas áreas de formação, que é a biologia e a gestão, e eu também já programo, não é? Claro. Entre aspas. Portanto, já consigo fazer algumas coisas. Agora, com a evolução nestes próximos 2 ou 3 anos, esse teu amigo que estavas agora a referir e bem, e que eu compreendo bem, quer dizer, que também não se pode fazer tudo, ele não poderá ser tudo muito mais rápido e vamos lá ver, e cada um de nós, nas nossas empresas, vai ficar com autonomia para fazer os agentes que quiser, quando quiser, e não precisar propriamente uma consultoria como agora, ou achas que o caminho não vai por aí? Eu acho que, como em tudo, vai haver vários casos e cada empresa depois vai optar pelo seu caminho, não é? Ou seja, e era exatamente isso que eu queria dizer, ou seja, a questão das PMEs é deliberado por um motivo. Se nós trabalharmos com grandes empresas, nós acreditamos que em poucos meses eles vão acabar por treinar pessoas e vão acabar por contratar pessoas específicas para estas áreas. Portanto, estas grandes empresas claramente que não vão querer estar sempre e constantemente a ceder esse desenvolvimento a um parceiro, até porque têm outras preocupações, nomeadamente no que diz respeito à sua dimensão, e portanto vão ter sempre um Head of AI e vão querer sempre ou treinar ou contratar alguém para essa área. Uma PME já não é necessariamente verdade, não é? Ou seja, eu acho que, sobretudo, se for uma média empresa, e estamos a falar aqui entre 10 a 100 colaboradores, existe sempre a necessidade de ter alguém que gira estas componentes, mas ter uma pessoa a tempo inteiro só para fazer isto, se calhar não é algo que é necessário, não é? E, portanto, acaba por ser muito numa lógica de, tal como disse anteriormente, tal como quando surgiu a internet e os websites, etc., eu não preciso ter alguém interno constantemente a atualizar o meu website e a refazer o meu website, né? E, portanto, eu acho que é muito nessa lógica. E eu acho que vai haver sempre a necessidade de ter um parceiro externo, e compreendo o que dizes, que é a tecnologia está a evoluir de forma tão rápida e tão intuitiva que as pessoas vão ser capazes de forma autónoma de o fazer. Isso é verdade, mas ao mesmo tempo não são capazes, se calhar, de gerir essa tecnologia que criam. Eu acho que esse é o grande problema, não é? Ou seja, eu consigo construir um protótipo, se calhar numa tarde, mas depois para o manter e para corrigir determinados bugs e para fazer tudo isso, eu vou demorar dias e dias e dias. Eu se calhar não estou a contar, porque vão sendo horas que eu vou dedicando para fazer isto, mas acumulando essas horas, eu basicamente estou a substituir alguém que podia simplesmente ligar para um parceiro. E, portanto, por isso é que eu acho que, das duas uma, ou essa empresa vai acabar por contratar alguém, mas que eu acho que vai ser demasiado para uma empresa que não é uma grande empresa, ou então vai simplesmente delegar isso para um parceiro, porque é o caminho natural e é o que tipicamente acontece noutro tipo de serviços. Marcos, posso só... Agora é uma curiosidade ouvir a opinião do Mário também, porque estavas a falar, e é uma coisa sem reflexão, que eu estava a pensar agora, que tu estavas a falar nas PMEs e disseste entre 10 e 100 pessoas, portanto, e eu estava a lembrar o seguinte: se no futuro, até com esta tendência da fragmentação, etc., se no futuro, se todas as multinacionais não vão ser PMEs também, não é? Com isto que estamos aqui a ver, não é? Podem ser... Eu trabalhei numa multinacional que eram 120 mil, não é? Mas se calhar no futuro, em vez de 120 mil, são 50 mil, mas podem ser 100 PMEs orientadas depois pelo produto. Não tenho reflexão suficiente ainda, não é? Orientadas pelo produto, pelo segmento, seja o que for. Mas achas que isso pode ser um efeito, digamos, colateral de tudo isso que estavas aqui realmente a explicar-nos? Sim, e eu acredito efetivamente que sim, até porque portanto, já existe aquele conceito de 10x company, não é? Que é a possibilidade de uma empresa pequena de 4 ou 5 pessoas ter a capacidade de uma empresa de 50, e isso vai ser algo que vai ser transversal, ou seja, neste momento está a acontecer muito
em Silicon Valley, no setor tech, mas isso vai ser transversal a todas as indústrias, mais cedo ou mais tarde. E, portanto, quando isso acontecer, realmente, eu acho que o que estás a dizer faz todo sentido, que é, para que é que eu vou ter equipas gigantes, quando o que é eficiente é ter equipas pequenas. E, portanto, dividir isto, seja num formato de grupo, com várias subsidiárias, em que cada subsidiária é uma PME responsável por um determinado projeto. Se tu vires, a Sonai já acaba por fazer isto e cada vez está-se a fragmentar mais do que a consolidar, não é? Ou seja, está a dividir cada área, ou seja, a área PET vai para azul, ou seja, dividem um bocadinho as empresas por cada setor e por cada projeto que estão a dedicar-se. E, portanto, eu acredito que essa vai ser a tendência natural e só vai ser acelerada com inteligência artificial. Mário, eu vou deixar aquela pergunta que quero fazer para o fim, que é para continuarmos aqui o fio condutor. Combinado. Se tu estivesses hoje a começar do zero, sem network, sem capital, o que é que tu farias nos próximos 12 meses para construir uma empresa? Vamos chamar startup, ou seja, pensar numa ótica de velocidade e de potencial de alta escala, nos próximos 12 meses. Portanto, para construir nos próximos 12 meses sem network, sem capital, para quem nos está a ver ouvir, um jovem que não esteja a ver ouvir e pensa, ok, mas eu não conheço propriamente ninguém, eu não tenho capital, nem sei como levantar capital, conte comigo, o meu tempo, a minha energia, o meu foco, a minha dedicação. O que é que, se tu começasses hoje do zero, o que é que tu farias em 12 meses para chegares, vamos a colocar aqui um objetivo, o que é que tu achas? 500k de faturação? Ok, parece-me bem. Como é que tu construirias este roadmap, este go-to-market? Ora bem, eu acho que neste momento é muito mais fácil de fazer do que era há uns anos atrás, quando eu comecei. Mesmo sem network, mesmo sem financiamento, sem nada. Isto porquê? Porque hoje em dia é muito fácil de obter qualquer informação. E, portanto, o que é que eu começava por fazer? Eu começava por identificar os players mais importantes e mais interessantes para eu poder aprender com eles. Grande parte dessa informação está pública. E algo que traz bastante valor e que muitas vezes as pessoas acabam por não valorizar tanto é o contacto humano. Ou seja, existem vários eventos, vários meetups que vão acontecendo ao longo de um ano em que eu posso participar para realmente construir essa rede de contactos. E, portanto, eu tenho que falar com as pessoas que fazem parte da minha rede. Sem um contacto humano, por muito utópico que pareça, eu acho que isso nunca vai acontecer. Ou seja, a tecnologia resolve muitos problemas, mas aquilo que se está a provar, especialmente agora com GenAI, é que distribuição é que é a chave, não é? Ou seja, já não é construir produto. E, portanto, se não é construir produto, isso não é o facto de eu estar fechado numa cave que me vai fazer bem-sucedido, então eu tenho que sair e tenho que fazer esses contactos, independentemente de onde eles estejam. E, portanto, eu diria que esse seria o meu primeiro passo, ou seja, ir atrás, portanto, via eventos, LinkedIn, o que quer que fosse, entrar em contacto com pessoas e tentar estabelecer esses contactos e perceber exatamente o que é que a indústria precisa. Mediante aquilo que a indústria precisa, tentar me focar no nicho em que eu, por um lado, teria skills para conseguir resolver aquele problema e, por outro, que me consiga efetivamente chegar a esse objetivo dos 500k. E, portanto, isso seria o que eu faria. E, portanto, com base nessa rede de contactos que eu construí, com base nesse nicho e nessa indústria que eu identifiquei, começar, se calhar com serviços, seria o mais lógico numa primeira fase, tentando, obviamente, evoluir num caminho de construir um produto e, portanto, seria esse o meu conselho. É interessante porque a forma como tu respondeste dá o espaço para eu finalmente colocar a questão que eu quero colocar. Foi mesmo interessante isto, nem treinado antes aqui do nosso podcast. Ou seja, só resumindo então o que disseste para quem nos vê ou ouve, não é? Portanto, falamos no fundo de fazer benchmarking, não é? Portanto, olhar para o mercado e perceber quem é que está a fazer aquilo que nós queremos fazer, quais é que são os frameworks, quais é que são os produtos, serviços, quais são as suas estratégias. Entrar depois numa comunidade, não é? Portanto, fazer parte de uma comunidade ou de várias comunidades,
para conhecer pessoas, conhecer como é que estas pessoas, e pessoalmente, não é? Que é realmente diferente. Como é que estas pessoas resolvem problemas, como é que aliás, os próprios modelos mentais, não é? Que elas utilizam para chegar ao output. E depois, na verdade, então, encontrar um problema, obviamente, e isto é um ponto muito relevante que tu referiste, que é, quanto mais específico for o problema, portanto, nós não vamos resolver um problema que é como é que todas as pessoas têm água potável no mundo. Não, começamos por resolver um problema muito específico, nichado, porque aqui o nosso objetivo é em 12 meses chegar à faturação. Portanto, tem de ser algo muito específico, onde a dor seja muito clara, e a partir daqui vamos também desenvolver uma solução, se possível, alinhada também com as nossas competências, aquilo que nós também gostamos de fazer. Ou seja, portanto, seria no fundo este framework que propuseste e que eu se calhar aproveito aqui para te colocar uma questão que é, e associo isto à Taikai, mas não só. Penso nisto numa ótica também de desenvolvimento de marca, que é, eu pessoalmente acredito muito que já há muitos anos, e muito uma experiência que tive durante vários anos também na Prozis e depois de outras organizações, que mais do que nunca o deployment de uma marca no mercado faz pelo desenvolvimento de um ecossistema à volta da marca, de uma comunidade. Sem dúvida. E, portanto, quanto mais forte é esta comunidade, que no fundo é uma comunidade com prescritores da própria marca, portanto, atua quase no fundo como uma força de vendas da própria marca, que nós não estamos a pagar por ela, mas que co-criamos com ela depois a nossa presença no mercado e a nossa estratégia de mercado. Portanto, tu olhando hoje para aquilo que inclusive a Taikai faz, e olhando para a Katones e para todos os projetos que têm desenvolvido, qual é para ti a importância de realmente desenvolver uma comunidade à volta de um projeto, à volta de uma marca, e até que ponto é que isto de facto é realmente um ativo, ou se é o ativo estratégico mais relevante no go-to-market dos projetos que vocês têm vindo a trabalhar? Isso leva-me a algo que eu até publiquei na segunda-feira no LinkedIn, no fundo, na sequência de um almoço com um cliente, que é a confiança. Ou seja, toda a gente diz que o taste é que é, neste caso, a chave para ter aqui o human in the loop, ou seja, o humano a poder ajudar o AI a escolher aquilo que é mais interessante, menos interessante. Mas a minha reflexão foi que, além disso, confiança é que é, na verdade, o fator-chave. Ou seja, além de tu poderes decidir se isto é bom ou é mau, é tu confiares naquela tecnologia ou na pessoa que te está a servir a tecnologia. Isto é muito importante. E, portanto, respondendo à tua pergunta, construindo uma comunidade, é isso que faz com que as pessoas depois confiem em ti. Dando aqui um exemplo muito claro. Eu comecei a construir a minha comunidade, neste caso de cripto, em 2016, e comecei por um meetup em que apareceram umas 6 ou 8 pessoas, que se chamava Bitcoin and Beers. Uma coisa básica, mas isso foi o início de conseguir depois escalar essa comunidade para eventualmente fazer aqui um evento no Porto, o ETH Porto, que teve mais de 700 pessoas. Ou seja, claro que, olhando para trás, é muito fácil perceber isto, mas é preciso começar e é preciso, às vezes, ter esses eventos em que tens 6 ou 8 pessoas para chegar às 100, 200, 300, 400, etc. Dando aqui outro exemplo. Quando decidi fazer o pivot para AI e começar a fazer mais eventos relacionados com AI, o primeiro evento que eu fiz aqui no Porto foi o OpenClaw Porto, na sequência do OpenClaw Lisbon. Um founder, que é o Pedro Oliveira, da Talent Protocol, tinha feito em Lisboa, desafiou-me a fazer no Porto. Nós tivemos cerca de 300 pessoas inscritas, sendo que a maior parte dessas pessoas vinham da minha comunidade anterior. Ou seja, as pessoas seguem-nos por a confiança que têm em nós e por aquilo que nós somos, não pelo conhecimento que nós podemos ter, eventualmente. Porque eu acho que é isso que faz a diferença, não é? Ou seja, quanto mais cedo eu conseguir começar a construir essa comunidade, mais cedo eu também lhe consigo considerar um ativo, como estavas a dizer, e bem. A comunidade só se torna um ativo se tu deres o tempo suficiente àquela comunidade e deres o máximo de ti àquela comunidade, até a comunidade se transformar valiosa para ti e te dar de volta. E, portanto, demora tempo, mas eu acho que é fundamental.
Omar, permite-me também fazer esse reforço porque é interessante, porque esta questão da confiança, não é? Que a neurociência nos diz que a confiança é um sentimento, dá até para fazerres aqui para tirarmos duas conclusões ou fazer dois statements, que é realmente a confiança é uma coisa que já é importante nos negócios há 200, 300, 400 anos, para não dizer desde sempre, não é? Portanto, há uma continuidade nos negócios e tu, independentemente de se estamos num SaaS com software as a service ou um service as a software como hoje, há realmente uma linha condutora que acompanha os negócios e isso é uma coisa interessante. E a outra é a confiança como sentimento que está no cérebro emocional, portanto tem que existir pessoas. Portanto, tu realmente mudaste o business, mas a comunidade que são pessoas estão lá e a confiança está ligada essencialmente às pessoas e não ao produto, não à inteligência artificial. E o que tu acabaste de ter foi exatamente uma prova excelente disso, não é? Tu mudaste, fizeste o pivot, mas a comunidade foi contigo porque confiava no projeto que tu tinhas feito e a confiança está obrigatoriamente ligada às pessoas e não aos produtos, às coisas, etc. E achei muito interessante fazer este ponto só de situação. Sem dúvida. E, aliás, pegando aqui num exemplo que o Marcos tinha dado da Prozis, ou seja, vamos supor que agora a Prozis se dedicava a outro negócio qualquer. De certeza que ia ter sucesso, porque a marca já tem confiança, não é? Ou seja, as pessoas confiam na marca e confiam que a marca entrega valor. E eu acho que o segredo aqui, e portanto, vendo aqui o reverso da medalha, é não descurar e nunca defraudar as expectativas de quem está do outro lado. Porque isso também é a forma mais rápida das pessoas perderem confiança na própria pessoa que está a liderar o projeto e na marca em si. E, portanto, eu acho que esse também é um ponto fundamental, que é tudo tem que ser sustentável, não é? Ou seja, a criação de uma marca e a criação de uma comunidade leva tempo. Não existem atalhos. E se eu tentar forçar esses atalhos e tentar defraudar as pessoas de alguma forma, isso vai ter um impacto a muito mais curto prazo do que aquilo que eu imagino. E, portanto, só para também dar este contraponto, porque acho que também é importante. Isso é muito importante a dizer, porque que se é um sentimento é uma coisa que eu tenho que sentir. Isto é, nenhum de nós deve estar focado em ter a confiança na minha marca por parte dos clientes, porque isso é um erro, porque o cliente não vai confiar em mim porque eu peço as tuas decisões do dia-a-dia, aquilo que tu fazes no dia-a-dia, a tua coerência daquilo que tu fazes, etc., que pode ou não pode gerar no outro essa questão da confiança. Quando passo a querer ser eu a fazer uma coisa do exterior para o interior é impossível, porque é uma coisa que tem que se sentir, aliás, é uma coisa muito mais neuroquímica, não é? Ou existe oxitocina, que é um neurotransmissor responsável pela confiança e as pessoas confiam em nós, na marca, etc., ou se não existe, portanto é uma coisa que tem que vir de dentro realmente, não é? Claro. Muito bem. Claro, sem dúvida. Muito bem. Para concluir, só tinha aqui então uma última questão, que é, Mário, o que é que vai parecer óbvio no mercado daqui a 3 anos sobre a IA? Ou seja, em 2030, vamos olhar para o final da década. O que é que realmente as pessoas vão... isto é óbvio. O que é que vai parecer óbvio daqui no final da década? Olha, eu acho que no final da década o que vai parecer óbvio é as pessoas deixarem de utilizar a palavra inteligência artificial, IA, Gen AI, qualquer que seja o termo. Ou seja, eu acredito que a mudança vai ser tão rápida que a tecnologia vai estar embebida no produto que tu constróis e que tu serves ao mercado. E se tu vires, já existem algumas empresas que não dizem que utilizam AI no produto, porque está implícito. E, portanto, eu acho que essa vai ser a maior mudança. Vai ser não uma mudança em que, de repente, todos têm no seu site a dizer que utilizam AI, porque isso vai ser redundante, mas sim o contrário. Vai ser essa mudança implícita. Boa. Uma excelente reflexão. E assim chegamos ao fim. Pedro, não sei se tens assim alguma... Não, acho que é uma ótima maneira de acabar ao fim e ao cabo, que é aquela, resumindo numa frase, que é
a proposta de valor vai continuar a mesma, agora o que está dessa proposta de valor realmente por defeito vai ser a IA e claro outras coisas, mas vai estar a IA. Acho que é um epílogo perfeito para a conversa. Perfeito. Boa. Mário, muito obrigado pela tua disponibilidade, por todo o valor que trouxeste à audiência e nós tivemos uma conversa que na verdade passou por diversas áreas, digamos assim, não é? Que foram bastante além da tecnologia. E que eu acho que foi realmente interessante porque podemos ver aquilo que é também a evolução de uma empresa, não é? Real e como é que ela se adaptou ao mercado, aquilo que é necessário para que efetivamente essa adaptação deva acontecer, que modelo mental, inclusive o desafio que tu partilhaste, que é para alguém que parte do zero, o que é que pode fazer para num período de 12 meses chegar a um destino que esperamos, claro, apesar de até poder ser um arco-íris mais pequeno, mas chegar àquele potezinho lá no fundo, não é? Na verdade. Portanto, acho que foi de facto muito interessante. Portanto, eu deixava aqui o convite final para quem nos está a ver ou ouvir, para nos seguir, obviamente, no YouTube, subscrever o nosso canal, como também no LinkedIn, e Mário, reforçar esse agradecimento por todo o valor que trouxeste e desejar-te o maior sucesso profissional para aquilo que estás e que estão a construir. Muito obrigado. Obrigado, Mário. Obrigado. Foi um prazer. Decoding AI.